porque eu venho lá das... Eu me livro em Rio Preto, mas a minha cidade, eu vim lá de Jales, né? E eu tenho um carinho muito grande, porque tudo que eu sou veio de lá, da formação que eu tive lá. É uma cidade espírita Ivan de Albuquerque, de Jales. E o Pedro é de lá também agora, está participando conosco, ele pode se apresentar aí, lá na vez Boa dele. noite, pessoal. Mas... Já participei de outra vez, né? Desse estudo, de alguns momentos. E moro aqui em Jales, né? Não sou exatamente daqui, como a Jéssica falou, né? Sou de Uberaba, Minas. Mas moro aqui faz mais de 20 anos já. E, já é e jalesense. estudei direitinho a parte que ela me passou para estudar para os comentários de hoje à noite. Nós vamos falar, então, do tema liberdade. Nós estamos estudando toda quarta-feira, a gente estuda um capítulo do livro Leão Denis Fala aos Jovens, do Adeilson Salles. O Adeilson Salles até que falou em Emerge, semana passada teve um encontro de cidades espíritas da região de Jales, e o Adeilson Salles foi um dos oradores, né, Pedro? Deu para conhecer ele um pouquinho de pertinho? O que você Isso achou dele? mesmo. Você assistiu? Ele fez lá da casa dele, né? Por causa da situação da pandemia e Repete, tudo. pertinho. E assim, eu achei bem feliz a fala dele, né? Eu achei que foi, embora a meu ver tenha sido uma fala muito mais direcionada para os adultos, para os pais, do que para o jovem, eu acho que foi bom porque devia ter muito pai assistindo e mãe, pai e mãe, né? Tutores, enfim. Foi muito bom. O Adeilson, no livro dele, ele fala bastante, a linguagem dele é bem juvenil, assim, bem para os jovens mesmo, ele usa algumas metáforas bem bacanas. Mas, também nessa parte, ele também direciona para os evangelizadores, né, para aqueles que vão tratar aí da educação dos jovens também. Então, você ainda pegou justo a parte que ele também fala para os educadores, para nós, né, e evangelizadores. Mas e aí, Pedro, o que é liberdade? Será que liberdade ela é proporcional com a responsabilidade? O Paulo ele mandou essa pergunta lá para a gente, lá quando eu mandei esse tema. A gente tem um grupo aqui a gente chama de rolês do DM, né? E a gente coloca todas as informações ali. E ele mandou, o Paulo que está participando aqui com a gente hoje, perguntou, mas liberdade, vocês estão querendo dizer que é a mesma coisa que livre ou libertinagem? Então, ele já lançou as perguntas dele lá. Espero que nós saibamos responder hoje. Mas e aí, nós somos livres para a gente fazer o que a gente deseja? Será que a gente deve falar um pouquinho aí para a gente? A tônica dos espíritos, no livro dos espíritos, e através das psicografias que a gente conhece, do Chico, né, psicografias sérias, são sempre relacionadas realmente a essa palavra, dever, né? A liberdade, ela, no sentido puro, né, utópico da palavra, ela não existe. E nunca vai existir, porque, na verdade, o próprio fato da gente estar encarnado significa que a gente já está preso, né, a algumas regras. Eu não posso querer pular de um prédio e sair voando. Eu não tenho essa liberdade, simplesmente porque existem leis que regem o mundo físico, né, que não me permitirão fazer isso, né? Mas o próprio fato de estar encarnado significa obedecer a um sistema de regras orgânicas, né? Dos nossos intestinos, cérebro, enfim, toda a maquinaria corporal. Mas, ainda assim, Allan Kardec pergunta, né, o que poderia ser algo mais próximo dessa liberdade absoluta. E os espíritos respondem que é a situação do eremita no deserto, ou seja, naquela situação onde você está sozinho com você, e você pode fazer, né, dentro das suas possibilidades de ação, tudo que você quiser, digamos assim. Então, eu percebo que liberdade, ainda no conceito humano nosso, né, de mundo ainda de provas e expiações, transitando muito devagarmente para o mundo de regeneração, nosso conceito de liberdade ainda tem a ver com desejo, né? Tem a ver com, eu faço o que eu quero. E os espíritos vêm falar justamente o contrário, né? Que tem a ver com fazer o que se deve e não o que se quer. E em relação a isso, existem inúmeros realmente comunicações
dos espíritos nesse sentido, que nós só somos livres à medida em que a gente cumpre realmente as etapas, né, daquilo que a gente deve cumprir. Por exemplo, se hoje nós temos a liberdade de ter essa tecnologia toda que nós estamos tendo, é porque Jesus autorizou, óbvio, né, ele autorizou, e ele só autorizou com base, né, lógico, não foi de uma vez, com base com base nos deveres morais coletivos que a humanidade vai, aos poucos, conquistando. Né? Caso existam aqueles que não queiram continuar conquistando, aliás, continuar executando esses deveres morais, que nos são impostos, na verdade, desde a criação, né, dentro da nossa consciência, eles são chamados a se retirar dos planetas, porque todo planeta tem o seu plano e tudo. Então, assim, Deus vai nos dando essa liberdade conforme nós vamos criando responsabilidades e vamos nos tornando mais conscientes, né? Porque é a mesma coisa a gente imaginar a relação de um pai, de uma mãe com um filho, né? O pai não vai logo dando uma faca afiada para o filho. Não significa que o filho não pode mexer com ela. Ele pode, mas primeiro ele tem que desenvolver o quê? Uma coordenação motora, né, Jéssica? Você que é mais dessa parte, uma coordenação motora fina, grossa, equilíbrio. Enquanto a criança não desenvolve essas habilidades de manejo ali do instrumento, né? O pai ou a mãe que seja minimamente responsável, ele não vai conceder essa liberdade. Porque primeiro precisa cumprir alguns deveres com as questões de motricidade do corpo, né? Mais ou menos por aí que os espíritos dizem. A gente tem que lembrar que nossa liberdade termina onde começa a do outro, né? O Adeilson vem falar, ele vai falar assim pra gente que a liberdade mesmo, a gente sabe que a gente está usando ela de forma saudável quando nós estamos realizando ela, praticando ela de forma fraternal e respeitosa, né? Você disse aí a questão da internet. Quantas vezes a gente observa o desrespeito dentro da internet? Então, a gente acha que a gente pode utilizar a nossa liberdade para falar o que a gente quer, e aí a gente, principalmente a respeito do que o outro está pensando, né? Tem muito a cultura do cancelamento, como a gente já tinha dito anteriormente em outros estudos, né? Então, se a pessoa não pensa politicamente como eu acho que é a maneira de pensar correta, né? Não é a maneira que eu acredito que seja o correto, então eu tenho a liberdade de ir lá ferir tudo aquilo que ela colocou, que ela postou. E aí, será que eu posso sim dizer o que eu penso, mas de que forma que eu posso utilizar então essas palavras, de que forma que eu posso utilizar essa liberdade para utilizar as palavras? A gente precisa pensar se a gente está utilizando de forma fraternal e de forma respeitosa, né? Porque a gente sabe que lá no Livro dos Espíritos mesmo vai perguntar, né? Onde que a gente tem a liberdade? A gente tem a liberdade de pensamento. Pensamento na consciência, né? Um exemplo mesmo na história do Estevão e do Saulo, né? Porque o Estevão, ele poderia falar tudo que ele tinha para falar, né? Ele defendia o Messias, né? Ele defendia que o Messias não tinha vindo ali para destruir as leis. E Saulo, então, decide flagelá-lo, né? E a gente, no livro Paulo de Tarso e as Leis Morais, ele vai falar que foi uma das primeiras lições que o Saulo teve, que foi, ele poderia flagelá-lo de todas as formas possíveis, né? Machucar a carne, mas ele não poderia interferir na liberdade de pensamento daquela pessoa. Né? Então, exatamente. Esse exemplo é muito bom, porque mostra que realmente a liberdade mais pura que existe, né, que é a do pensamento, do sentimento nobre, ela é inatingível. Ninguém cerceia ela, né? Uma pessoa, e Paulo percebeu isso naquele momento, né, que existia uma força ali da qual ele nunca havia entrado em contato. Porque a maioria das pessoas você coage e elas, embora não deixem de pensar o que elas pensam, elas vão te dizer o que você gostaria de ouvir. Mas ele não, né? Então, assim, por isso que marcou profundamente ele ali. É uma personagem, né? Um personagem, Gesiel, que é Estevão, que vira e mexe eu penso assim, sabe? Porque
confesso que de tudo que eu já li, assim, tirando Jesus, esses grandes espíritos como Buda, né, espíritos talvez já crísticos, é muito difícil ver um espírito como ele, assim, né? E uma vez a gente comentando isso num estudo nosso aqui em Jales, um espírito, através de um médium presente, né, se manifestou e comentou, falando que Paulo era um espírito do qual, muito endividado, claro, né, ele era, como é que ele colocou, ele fez mais ou menos uma analogia assim, Paulo, ele era da equipe indireta do Cristo, mas Estevão era da equipe direta, né, e Paulo só foi Paulo por causa de Estevão, a gente sabe pelo livro, que foi ele que ficou ali como um personal trainer, né, até o final, porque possivelmente se não fosse isso também ele não faria o que ele fez, né, então isso mostra, assim, que a primeira liberdade, a maior de todas, é o pensamento. Isso foi um exemplo muito feliz. Nós sabemos que a lei de liberdade é uma lei moral, né, que está lá, uma das leis morais que está no livro dos Espíritos, que Allan Kardec vem trazer para a gente. Voltando àquela questão que você disse, quem que pode ser livre, né? O eremita no deserto, porque ele não está convivendo com outras pessoas. Porque a partir do momento que tem uma outra pessoa, a gente precisa, né, que a gente depende de outra pessoa, a gente precisa respeitar aquela pessoa. E é interessante a gente pensar que ao mesmo tempo que tem a lei de liberdade, tem a lei de sociedade também, né? Então não existe só a lei de liberdade, existe também a lei de sociedade, porque a gente precisa conviver com o outro, a gente precisa respeitar o outro, porque a gente veio aqui para evoluir. E é só dessa maneira que a gente vai evoluir. Né? É como se fosse, né, a gente que brinca bastante com os jovens, né, que a gente fala bastante com os jovens, a gente fala como se fosse um jogo de videogame, né? E as pessoas com que a gente tem que conviver, elas são os nossos obstáculos. E a gente tem que passar por elas. O eremita no deserto é como se a gente tivesse pausado o jogo e não jogasse. A gente, qualquer outro momento, a gente vai ter que voltar para jogar aquele jogo, para terminar ele. Né? Então, eu tô dando uma de Adeilson Salles, fazendo comparações, né? Mas, e trazendo um pouquinho para a linguagem dos jovens. Mas a gente pode fazer essa comparação, porque para passar de fase, né? Para a gente passar de fase, a gente precisa conviver com as pessoas, a gente precisa passar os obstáculos. E passando os obstáculos, a gente vai ganhando as nossas virtudes, né? A gente vai conquistando as nossas virtudes que a gente vai precisar para a nova fase, né? Próxima vida e tudo mais. Então, colocando aí um pouquinho de analogia aí no nosso estudo. Só um minutinho. É porque tem uns amigos do grupo lá querendo entrar e eles disseram que não estão conseguindo. Nossa, deixa eu ver. Obrigada, Gi. O Lucas tá aí, precisa aceitar o pessoal. Tem gente querendo entrar. Uai. Eu tô aqui na tela, junto com a outra aberta, não apareceu, mas aparecendo aqui eu já vou aceitar. Porque não tem uma lista, sabe? Legal. Voltando, então, aqui, o Pedro tinha falado daquela questão das leis de sociedade, né? Então, nós viemos aqui, né? Nós somos espíritos e utilizamos o nosso corpo e falamos, olha, você tá ali, né? Você tem as leis de sociedade, da sociedade e as leis divinas, e que você precisa seguir, né? Para que a gente não fique realmente perdidos, né? A gente não tem... a gente tem liberdade? Tem, mas a gente precisa seguir essas leis. E aí você tinha falado que a gente tem que seguir leis. Eu vi também uma citação no mesmo livro, gente, tô fazendo propaganda desse livro, que eu gostei também, chama Paulo de Tarso e as Leis Morais. E olha que legal que ele coloca, que livre não é aquele que faz o que quer, mas quem vive dentro das leis. E é engraçado que tanto é verdade que se a gente descumprir essas leis, a nossa liberdade é cassada. Não é verdade? Eu achei muito interessante essa parte, porque faz a gente pensar, não, realmente, livre é aquele que consegue andar dentro das leis. Por quê? Pensando nas nossas leis aqui, né, leis sociais, se a gente
descumprir ela, a nossa liberdade é cassada. E ao mesmo tempo que se a gente começar a andar fora das leis divinas, causa o quê? Causa sofrimento, né? A não compreensão acaba nos fazendo sofrer, né? Quando a gente afasta do ideal, dos propósitos de Jesus, né? Então eu acho que vai gerando sofrimento, né? Então a gente precisa andar dentro das leis. Para a gente se sentir livre de verdade, a gente precisa andar dentro das leis. Ó, o Gabriel, gente, está no mercado e mesmo assim não perde uma. Obrigada, Gabriel. Que gracinha. Adoramos. Muito obrigada mesmo. De nada. Obrigado a você. Então, vamos dar continuidade aí? Tá concordando, Pedro? Você fica quietinho, eu fico com medo. Pedro Não, fala pode bastante. falando. Você também tem que dar umas pausas, né? Como é que você está fazendo? Você está lendo o texto ou todo mundo já chega com o texto lido? Não, os jovens, eles não chegam com o texto lido, eles não têm esse texto, porque, até mesmo porque não pode, né? O Adeilson tem o livro dele, e aí o pessoal tem que correr atrás aí. A gente tem a livraria, o pessoal que quiser adquirir, mas a gente não pode ficar distribuindo as cópias, né? Entendi. E aí a gente... Então, na esteira dos comentários aí, essa questão da liberdade do pensamento, a gente não pode perder ela de vista, porque muitas vezes o que a gente diz de querer ser livre, né, ela nada mais é do que muitas vezes uma liberdade política, né, uma liberdade material, muito adstrita, uma liberdade financeira, né, muito relacionada às coisas que tem a ver com a matéria mesmo, né? O jovem, quando não se rebela e fala para o pai, quero ser livre, na verdade, ele está falando o quê? Ele quer poder gerir financeiramente a própria vida. E o que impressiona no exemplo de Estevão é que ele era livre em algo que a gente geralmente é prisioneiro, né? Que é dentro da gente mesmo. Você vê, tem uma cena no livro, Paulo e Estevão, que para mim é das cenas mais, assim, mais marcantes, né? Onde o pai dele, o pai do Gesiel, ele nem era Estevão ainda, né? Nem tinha... Bem no começo do livro, essa cena. O pai dele sai de casa e volta, e quando volta ele é espancado por uns soldados romanos. Então você imagina o seu pai chegando na sua casa todo ensanguentado, falando que o policial bateu nele. E Gesiel, longe, Emmanuel descreve, longe de se revoltar, porque eu já estaria, né, procurando um pedaço de toco, sei lá o quê, já estaria doido. Longe de se revoltar, ainda fala para o pai, não, pai, senta aqui e vamos ver o que nos diz a palavra de Deus. E abre ali, e olha só, ele só tinha o Velho Testamento nas mãos. Ele não sabia, lógico, ele sabia espiritualmente, mas ele não conhecia Jesus naquela encarnação ainda. Ou seja, a diferença de você trazer o evangelho do lado de dentro é muito grande. Porque hoje em dia, a gente com o velho, com o novo, com o livro dos Espíritos, com tudo, não consegue muitas vezes. Então, assim, isso mostra o poder, o autodomínio. Né? Isso foi que realmente mexeu com Paulo até, assim... E é o que, na verdade, mexia com os romanos, que foi convertendo tantas pessoas ao cristianismo ali nos primeiros, aproximadamente, 300 anos de cristianismo. Né? Porque mandava matar esse pessoal não se apavorava, entrava cantando nos circos romanos, dando glória a Deus, né? Porque eles sabiam para onde eles iriam, né? Ave Cristo, né? Usando essa expressão e tudo. Então, quer dizer, que os romanos ficaram apavorados com isso. Eles ficaram, quer dizer, que é isso? Que liberdade é essa que nem a morte, porque a hora que você vence a morte, como diz Paulo, acabou, não existe mais nada que vá te constranger, né? Que é o que ele consegue, o que ele alcança no final, na sua morte, né? Quando aí o soldado tá com a espada para cortar o pescoço dele, o soldado começa a tremer e ele fala, não, pode cortar.
Ai, Paulo é maravilhoso, gente. Aqui, se a gente pudesse ter um pouquinho. Ele que vem trazer a frase: todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. E aí, falando desse autodomínio, ele continua, né? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei me dominar por nenhuma delas. E aí que eu acho que entra essa questão dos nossos vícios mesmo, né? As nossas maiores dificuldades. É igual a gente estava falando ali, né, da internet. Até vem aquela coisa, né, da gente responder para o outro, da gente falar da forma agressiva, mas será que me convém? Né? Voltando àquela frase, será que eu estarei agindo com fraternidade, né? O que Jesus faria no meu lugar? Né? Nossa, a mensagem que Jesus deixou para a gente, né? Que é amar ao próximo. Será que eu estaria fazendo o que Jesus me ensinou? Né? Eu acho... A gente pode, sim, agir, né, da forma como quisermos, porque nós temos o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é aquilo que nos difere da máquina, né? A gente está aqui, a gente tem as leis, né? Nós temos as leis sociais, nós temos as leis divinas, mas nós podemos agir como nós quisermos. Exato. E essa é uma das maiores, talvez, dificuldades que eu percebo em várias pessoas, né? E às vezes até na gente mesmo. A gente está, às vezes, condicionado a pensar de uma forma, o quanto o espiritismo, assim, ele joga peteca pra gente, né? Enquanto que muitas outras religiões, sem querer criticar aqui aqueles que praticam, mas fazendo uma crítica à ideia do conceito, né? Enquanto outras religiões pregavam isso mais no passado e ainda continuam pregando, de que os sacrifícios, ou seja, os sagrados ofícios, os trabalhos que são sagrados, competem a uma casta de religiosos, como padres, bispos e toda uma categoria política, o Espiritismo vem falar que não, que isso é responsabilidade de todos nós, porque todos nós temos, o que você diz, o livre-arbítrio, né? Quantas vezes as pessoas pensam que nós somos produto do meio, né? Então, assim, esse é um discurso que muito se diz. E uma vez assistindo uma palestra, para mim, foi a palestra que a pessoa melhor conseguiu resumir como que funciona essa questão da influência do meio, né? Ela fez uma reta, assim, como se fosse um gráfico, uma reta, e ela escreveu em cima dessa reta, né? Meio, e do lado de baixo, na parte de baixo, assim, do gráfico, ela escreveu íntimo da pessoa, né? As questões internas. Então, no começo, nos primórdios, e isso está também no Livro dos Espíritos, nos primórdios a gente é muito pouco livre, né? Você não tem liberdade direito, nem você tem que pensar em sobreviver praticamente, né? Então, assim, você mal nasce, sua mãe já te cata e sai correndo do mamute, porque no princípio não existe liberdade nem de falar, não, agora eu vou te colocar para dormir, as sociedades eram nômades e tudo mais, né? Então, no princípio, existe muito pouca liberdade. Então, o meio influencia praticamente, quase que totalmente o que nós vamos fazer, né? Estou lendo um livro muito legal sobre isso, chamado Sapiens, né? Um best-seller aí, onde o autor escreve muito bem, ele vai explicando, ele vai falando como que realmente, assim, as pessoas, elas eram totalmente influenciadas pelo meio. Você não vai lá e faz fogo a hora que você quer, porque você não tem fogo. Você tem que esperar, às vezes, cair um raio para ir lá pegar um galho com fogo. Então, quer dizer, o meio influencia quase que totalmente. Conforme a gente evolui, o meio vai influenciando cada vez menos e a gente vai modificando o meio, criando o que nós temos criado, né, principalmente uns 300 anos para cá, toda essa tecnologia, até que chega um ponto na evolução, tá, onde o espírito ele pode ser colocado em qualquer meio, que as suas virtudes, né, as suas características essenciais, basilares, elas não serão mais alteradas, porque aí já é uma conquista. Né? A gente fala assim, perdi a paciência, né, como se diz. A gente não perdeu, porque uma vez conquistada uma virtude espiritual, ela é imperecível, ela não se perde. Né? Então, alguém que é paciente, você pode, como Jesus, né? Você pode matar a pessoa que ela ainda vai pedir misericórdia por você. Né? À medida que a gente vai tomando essa consciência, né, Pedro? E aí é incrível como as pessoas
voltando ao conceito de liberdade, eles falam, não, o Adeilson vem colocar no começo, né? Fala, nossa, os jovens, eles querem essa questão de liberdade, né? Então, eu quero ser livre. E aí, como que esse jovem consegue trabalhar com a liberdade dele? Né? Muitas vezes, começam a partir para o lado dos excessos. E eu acho interessante porque eles querem ser livres. Nós queremos, vou colocar nós, porque eu sou jovem, eu sempre falo isso, somos nós. Nós queremos ser jovens, nós queremos ser livres, né? E aí começamos a cometer alguns excessos. E aí é onde a gente entra nos excessos. Da bebida, né? Dos cigarros e outras drogas, do sexo, da internet, das redes sociais, tudo pelo excesso. Está apontando aí o smartphone, isso mesmo. Será que somos livres com o smartphone na mão? Boa sacada, Paulo. Boa, Paulo. Será que nós somos... É isso que eu quero chegar. É interessante que esse final de semana, eu fui pro rancho e levei alguns amigos. Foi a primeira vez na minha vida que eu levei meus amigos. Meus pais têm uma sociedade lá com um ranchinho lá em Aparecida do Taboado. E eu sempre fui só família, nunca levei outras pessoas. E esse final de semana eu falei assim, eu vou levar os meus amigos, né? E nós fomos. Eu não bebo e eles bebem. E aí nós curtimos o final de semana inteiro lá. Na volta eles olharam assim pra mim, pô, você falou que seus pais, sua família não bebe, né? Eu falei, minha família não bebe. Aí eles olharam assim pra mim e falaram, mas o que eles vão fazer aqui então? E como eles se divertem? Eu olhei pra cara deles e falei assim, eu não me diverti o final de semana inteiro, a mesma coisa que vocês fizeram, eu fiz. A diferença é que vocês estavam tomando um líquido e eu outro. Falei, gente, é incrível como as pessoas começam a ficar dependentes de um líquido. A gente sai, a gente vê pessoas que falam, olha, eu não vou dançar porque eu não bebi. Eu não vou conversar com aquela menina porque eu ainda não bebi. E aí você se acha livre? A felicidade vem você acha que você tem... esse... Opa, desculpa, Jéssica, vou te interromper. Não, é Pode falar, Gi. algumas pessoas acham que a felicidade, ou a diversão, enfim, essas coisas vêm por causa dessas coisas, bebidas, drogas, sexo, enfim, internet. Só que na verdade não. Está sendo dependente, né, Gi? No final das Sim. contas, é uma pessoa totalmente dependente. É uma pessoa enclausurada. Enclausurada nas próprias condutas dela. Né? Então, a pessoa se acha totalmente livre e, no final, ela é totalmente dependente. Né? Eu Isso se reflete. Isso mesmo que ela falou, né? Isso se reflete porque do lado de cá eu consigo enganar o outro e até mesmo a mim mesmo, né? Usando esse discurso, né? Eu me lembro uma vez, não sei se eu já comentei aqui, mas eu já comentei assim, em outras ocasiões, eu assisti uma entrevista assim, uma reportagem estava falando sobre a legalização da maconha e tudo, né? E foi interessante porque eles entrevistaram um senhor, um usuário já de idade, ele estava lá, com cartaz e tudo, e ele disse essa frase, né? Só que assim, ele disse isso sério. Ele disse assim, olha, porque a repórter perguntou, mas escuta, você não pensa que essa é uma droga com uma capacidade de vício muito grande, que muitas pessoas, se ela fosse legalizada, muitas pessoas possivelmente, um pouco está acontecendo, né, já acontece em Amsterdã, né, em outros lugares, assim, uma multidão de pessoas dependentes e tal. E aí ele falou assim, olha, você vê, maconha não vicia, eu fumo 30 anos e não sou viciado. Ele falou essa frase, e aí, assim, eu dei uma risada muito alta, porque eu não estava acreditando que ele estava falando aquilo sério, que aquilo não era uma piada. E aí, uma vez, aí eu fiquei com aquilo, né, achei engraçado e tudo passou. Uma vez, lendo uma reportagem muito interessante, dizia assim, essa reportagem dizia o seguinte, é mais fácil você tratar dependentes de drogas pesadas do que de drogas leves. Aí fiquei intrigado, né? Falei, ué, mas como assim? Comecei a ler a reportagem, fazia muito sentido. Por quê? Porque na droga leve, a pessoa ela acha que ela tem um controle. Como aquilo não desestabiliza ela a ponto, né, dela já ir vender tudo e tal, ela acha que ela tem um controle. Como a droga pesada geralmente leva a pessoa para o fundo do poço muito rápido, ela tem duas alternativas, basicamente, né? Ou ela procura ajuda, ou ela vai morrer muito jovem, né? Então, essa pessoa que usa droga pesada, ela é mais fácil dela aceitar porque
ela perde o controle muito rápido. E a outra, ela acha que está com o controle da coisa. Né? Só que aí ela consome 30 anos, 50 anos, 60 anos. E o que é interessante é que a questão do vício não é uma questão de quantidade apenas. Né? Porque, assim, é uma questão de necessidade. O Divaldo tem aliás, o Divaldo não. A Ana Jaircin, né, lá do Rio, ela tem uma palestra onde ela diz isso, porque ela foi tocando nesse assunto e um senhor ficou muito incomodado com aquilo. Ficou muito incomodado porque ele tinha um horário perto do almoço ali onde ele tomava, acho que uma bebida até mais forte, assim, né? E aí, foi chegando perto do almoço e ela foi abordando esse tema e tudo, né, de vícios, e ele foi ficando incomodado e ele levantou a mão e falou, eu não concordo. Interrompeu a palestra, porque palestra geralmente não se interrompe, né? Não era um seminário, não era um estudo. E ela, pela verdade, né, foi observando ali o quanto ele já estava envolvido mesmo, fazendo uso pouco, e estava chegando próximo do horário. Ela foi conversando, explicando isso para ele, e ela disse que um espírito estava próximo, o benfeitor falou assim, então pede para ele o que ele está com mais vontade de fazer agora. Aí ela, com muita delicadeza, assim, já que você teve a audácia, né, de parar a nossa palestra aqui em tudo, eu peço que o senhor também seja honesto o suficiente para contar para a gente o que o senhor está com vontade de fazer nesse momento e tal. E aí é interessante porque ele tem uma postura humilde onde ele reconhece, ele fala realmente, mesmo sendo pouco, eu reconheço que eu sou viciado. Por quê? Porque quando chega aquele horário eu tenho necessidade e eu não consigo pensar em outra coisa a não ser isso, porque o vício faz isso, qualquer vício, não só drogas, o vício da maledicência, o vício da inveja, a pessoa ela entra numa febre onde ou ela executa aquilo que é a necessidade dela, né, aliviando momentaneamente, ou então ela começa a entrar num processo de abstinência, né, e tudo mais. Eu acho interessante pegar um... Ô, Jéssica, pode falar. Pode falar, Jéssica. Não, Lucas, pode falar, sua vez. Não, eu acho muito interessante o que vocês estão falando, comentando, juntando um pouco o que os dois acabou de comentar, se a pessoa, aquela bela frase, não sou viciado, né, em que muita gente fala para muita coisa, né, viciado em alguma pessoa, viciado em algum método tecnológico, qualquer coisa, a pessoa fala, não sou viciado. Mas como que eu sou viciado? Tira, por um mínimo tempo, aquilo que você acredita que não é vício. Vê se você sente falta. Não é sentir necessidade, eu vou tirar comida. Não é assim também, né? Não vamos radicalizar. Mas, tira. Eu sinto falta. Eu acordo e coloco a mão no celular. Passa um dia sem o celular. A não ser que você viva com o celular por trabalho, por necessidade. Mas se você não vive, se você estuda e não precisa do celular, passa um dia. Exatamente, faça um pequeno teste, né? Faz um teste. Exato. Eu não sou viciado em bebida alcoólica ou qualquer outra coisa. Passa um mês. Fica, né? Eu sou vício por alguma pessoa. Tenta passar um tempo mantendo o mínimo contato. Né? Normalmente, pessoal, a gente já comentou algumas vezes aqui nas lives mais para trás aí sobre paixão, né? A pessoa está completamente apaixonada e achar que é amor, e às vezes só tá naquele envolvimento ali. Tenta olhar de fora. Sai um pouco, calma os ânimos. Você vê se não tá... Que é o mesmo raciocínio de quem tá viciado em uma coisa. Exatamente. Ele não enxerga, ele não consegue ter a noção daquilo que está acontecendo. Exatamente, então, porque você se afastar um pouco. Como diz o livro dos Espíritos, né, essa paixão que você está dizendo, ela oblitera o raciocínio. Isso é uma questão até cerebral. Eu me lembro uma vez, estudando as questões que estão muito em voga hoje na educação, né, de neurociência, estudando um pouquinho dentro do cérebro, quando a gente age, por exemplo, quando você sente raiva, o córtex frontal, que é onde geralmente a gente elabora o raciocínio mais fino, né, que a gente consegue ter e tudo, ele simplesmente não consegue trabalhar, porque uma outra parte do cérebro está, digamos assim, né, ela está absorvendo toda a questão energética, digamos, mais ou menos assim, a forma como eu compreendi essa aula. Né? Então é uma questão até física, né, do que acontece no organismo. É isso mesmo. E a gente falando também, a gente não pode esquecer de falar sobre isso,
parece que é algo que é passado, mas a gente tem que falar, né? Passado sempre, mas a gente tem que falar. Nós atraímos as pessoas de acordo com o nosso comportamento, nosso pensamento, né? E aí, ainda aqui na Terra, né? Aqui encarnados, a gente olha e fala, nossa, mas como eu atraí esse tipo de pessoa para perto de mim, né? A gente pergunta, fala, gente, mas como, né? Eu atraí esse tipo de pessoa para perto de mim? É por causa dos seus pensamentos, do seu comportamento, dos seus vícios, né? Você vai atraindo as pessoas perto de você, né? Ou para o bem ou para o mal. E aí a gente imagina isso a nível espiritual, né? Porque aqui, em volta do nosso corpo, a gente consegue perceber quem é que nós estamos atraindo para perto da gente. Só que as pessoas, para chegar perto da gente, precisam de uma certa formalidade até, né? Exato. Agora, não é porque as pessoas desencarnaram, né, os espíritos ali, que eles são outras pessoas. Tem pessoas que têm espíritos com os mesmos pensamentos que a gente, né, com os mesmos vícios, as mesmas manias, e eles também procuram pessoas para se afinizar. Da mesma forma que nós procuramos amigos aqui, né, encarnados, eles também nos procuram, né, para se afinizar conosco. Só que aí não precisa dessa formalidade, né? Então, se a gente consegue ver aqui 2, 3, 4 pessoas que precisou de uma formalidade para ficar perto de nós, e a gente ainda acha, fala, nossa, como eu atraí essas pessoas para perto da gente? Imagine o tanto de espíritos que não estão perto da gente, porque não precisou dessa formalidade toda, simplesmente porque você pensou, porque você tem um tipo de comportamento, porque você tem um tipo de atitude. Estão ali, né? Exatamente. Com você, parças. Exatamente. Por isso que não existe, por isso que é a questão que muitas vezes as pessoas pregam, né? De querer mudar sempre por fora, mudar sempre um sistema, né? Seja ele qual for, ela é sempre uma parte, né? Enquanto o ser humano não mudar por dentro, não será possível a Terra realmente ser um lugar melhor. Porque isso tudo, do lado de lá, como a Jéssica falou muito bem, isso é visível, isso tem cheiro, isso tem cor, né? Essas energias todas, eu me lembro de uma médium que ela contou pra gente ela tem uma mediunidade muito ostensiva, né? E ela uma vez chegou próxima àquele médium que chegou até a ser preso, né? Aquele lá de Goiás. E assim, e ela disse que assim o mau cheiro que ela sentia dele, ela falou assim, eu nunca senti uma pessoa, coitado, né? O irmão nosso, mas assim, para a gente exemplificar o que é isso no mundo espiritual, para quem é médium, por exemplo. E o médium não capta tudo, o médium capta uma parte, os espíritos captam a grande maior parte, né? Então, assim, ela falou assim que ela não conseguia chegar muito perto dele por causa disso. Então, você imagina, se muitas vezes a pouca liberdade que nós já temos aqui na Terra, alguém vai e posta uma coisa numa rede social e isso me choca, você imagina se eu pudesse ver a pessoa por dentro como ela é. Isso é assustador no mundo espiritual. Por isso que o umbral, ele não é essa a finalidade, ele ser revelado para a gente de uma hora para outra, assim, com detalhes. Existem regiões terríveis, a coisa é pior muitas vezes do que a gente imagina. Mas por quê? Porque a gente cultiva esse lixo interno, né? A gente, do lado de lá, esse lixo simplesmente vem à tona, e eu entro em contato comigo mesmo. Então é lógico, é ruim. Aqui na Terra, como você bem colocou, Jéssica, a gente tem uma formalidade. Então, assim, eu às vezes sou uma pessoa rude, uma pessoa muito, nem rude diria, uma pessoa ruim, digamos assim, mas eu consigo, dentro de uma polidez, cumprimentar todo mundo. Ora, vejamos, quem faz isso muito bem são pessoas psicopatas, né? Pessoa psicopata, ela sim, ela te traz, ela fala que é. Uma vez eu perguntei isso num estudo, e um espírito ele deu uma resposta muito interessante, sabe? Eu perguntei isso, porque como eu formei em Direito também, a gente estava estudando na época a questão dos psicopatas, né? Da questão da psicologia forense. E aquilo me intrigava, eu pensava assim, meu Deus, como que a pessoa engana a outra de tal forma, a ponto de levar a outra, né, para casa e conseguir fazer um massacre com ela, uma coisa assim, como que a pessoa não percebe? Eu fiquei pensando, será que a gente... Porque eu, quando eu entro em desequilíbrio, por exemplo, você dá sinais, né? Você não tá bem hoje, acordou com o pé esquerdo, as pessoas vão te dando um toque.
como que uma pessoa consegue não dar esses sinais? Essa era a minha dúvida, né? E aí o espírito, nunca vou esquecer dessa resposta, através do médium que estava dando o estudo, o espírito disse assim, não é que eles não deem os sinais, eles dão esses sinais. Porém, como são espíritos muito inteligentes, né, os psicopatas, geralmente, só pessoas tão inteligentes quanto, ou tão perspicazes quanto, captam esses sinais, ou a menos que tenham uma intuição ali e tal, né, porque caso contrário, não capta. Então, eu travei, parece, ou não? Deu uma travadinha. Alguém me ouve? Mas... Sim, a gente ouve. Sim. Então, até onde que deu para ouvir? Eu ouvi tudo. Não, só deu uma travadinha. Só pessoas muito inteligentes conseguem, ou que tem uma percepção muito apurada, né? Que eles, ou então muito sensíveis, isso, ou muito sensíveis à questão energética, né, e tudo, conseguem realmente captar e tudo, porque são pessoas que, essas pessoas, assim, né, elas estão muito em empresas, elas conseguem cargos altíssimos. Por quê? Porque a pessoa é uma coisa por dentro, mas, com essa formalidade que você disse, ela apresenta outra coisa. Então, ela convence, assim, a grande maioria das pessoas, ela convence. E era isso que Jesus, e essa era a atitude, talvez a única crítica que Jesus faça é essa atitude hipócrita, onde os fariseus se achavam muita coisa, né? Espíritos realmente, hoje sabemos, né? Verdadeiros psicopatas daquela época, que espoliavam as viúvas, os órfãos, e, ou seja, e por dentro estavam cheios de podridão. Jesus escancara isso, incomoda profundamente, claro, né? A gente precisa sempre estar em vigilância, né? A gente aprende que a gente precisa o tempo todo estar em vigilância. É isso que você disse, né? Por fora uma coisa e por dentro outra. A gente precisa estar em vigilância e nos autoconhecer, né? Queria agora tem 15 minutos finais, Pedro. O Adeilson Salles, ele vem falar dessa parte da sexualidade também, né? E aí, pensando ainda, fazendo o link nessa parte de a gente orar e vigiar, a doutrina espírita nos ensina que a gente precisa cuidar dos nossos vícios, a gente precisa, né, auto-vigiar, e é interessante porque a gente fala dessa questão do sexo desregrado, as pessoas riem da nossa cara, né, porque a gente precisa cuidar, a gente aprende que tudo que é em excesso nos prejudica, né, quando a gente fala, o sexo desregrado, o sexo em excesso, aí as pessoas riem da nossa cara, porque o sexo é bom. Mas para quem bebe, a bebida é boa. Para quem fuma, o cigarro é bom. Não é essa a justificativa. A gente precisa sempre estar se auto-vigiando. Porque, como eu disse, a gente também atrai pessoas, né? Tanto encarnadas quanto desencarnadas. E aí o Adeilson vai tratar aí da questão, da questão dos vídeos pornôs, né? Vídeos pornôs, além de objetificar os corpos, né? Tanto masculino quanto feminino, traz um costume, né? Uma prática até abusiva, né? Então, a gente precisa vigiar o que a gente está assistindo, o que a gente está alimentando em nossa alma, o que a gente está alimentando para as nossas práticas, né? E aí ele vai trazer essas questões. Isso é tão interessante que essa questão, já tive a oportunidade de perguntar para os médiuns, assim, porque André Luiz descreve, né, que as pessoas realmente sexólatras, né, viciadas no sexo, no mundo espiritual, dependendo do nível que isso chega, essas pessoas perdem a forma física, a forma humana, né, o seu perispírito, porque o perispírito ele é sensível àquilo que vai do lado de dentro. Então, a pessoa perde a sua forma física e vaga pelo mundo espiritual como uma genital, né? Ou seja, vaga com uma vagina, um pênis e anda por aí, né? Ele, na verdade, não anda, né? Eles são utilizados por outros espíritos obsessores que acabam incutindo esses espíritos próximos para tentar desvirtuar as pessoas e tudo mais. E recentemente, eu estava assistindo uma palestra com a Maíse Braga, de Brasília, e ela estava entrevistando um senhor, né, que ele faz pesquisa sobre magnetismo, né, ele pesquisa o magnetismo, não sei se alguém chegou a ver esse vídeo, que eu achei muito interessante. Então, ele estava explicando, no caso da energia sexual, o que acontece, né, nós temos realmente, basicamente, 7 chakras centrais, e o chakra sexual,
ele, na verdade, regula todo o equilíbrio, né, da vida nossa. Ele é um chakra tão poderoso, né, na verdade, ele é talvez aí junto com o frontal, né, ele é talvez o mais poderoso. Por quê? Porque é o chakra criador da vida. Né? Emmanuel tem uma passagem belíssima onde ele diz assim, o sexo criou o nome de mãe, mas o homem, o que o homem fez com o sexo? O homem no sentido de ser humano. O homem ou seja, lameou, né, algo que é sagrado, na verdade. Né? A relação sexual deveria ser encarada por nós como algo realmente sagrado. Uma fonte, assim, inesgotável, um manancial desconhecido por nós. Um manancial de energias, de renovação. Mas o que a gente faz? A gente gasta essas energias sexuais à exaustão. Gasta a exaustão, e aí, muitas vezes, não tem o combustível para chegar até o final da jornada. Né? E, assim, o consumo de ectoplasmas, né, pelos espíritos obsessores, que vampirizam realmente o sexo, seja uma masturbação, né, seja... Então, assim, a gente precisa entender que não é proibição, é compreensão do que vai acontecer. É compreensão. Por isso, eu acho que essa palavra dever vem tão próximo com liberdade. O sexo é a mesma coisa. Quero ter a liberdade sexual? Tudo bem, mas eu tenho compromisso, eu tenho deveres para com a pessoa que eu estou me relacionando? E não basta dizer, mas a pessoa está lá, é uma prostituta ou é um prostituto, ela está lá para isso mesmo, porque existe esse argumento. Né? Mas Ivan de Albuquerque, o espírito benfeitor de todas as mocidades da nossa região, uma vez, brilhantemente, ele disse, olha, que uma pessoa queira ser desrespeitada, isso é problema dela. Agora, que eu colabore para que ela seja desrespeitada é um problema meu. Coautor de tudo que é de ruim assim, também se torna ruim. Exato. Exato. Né? Quer dizer... muitas vezes eu tenho mais responsabilidade, porque a pessoa, às vezes, ela está nessa vida, ela já perdeu a noção do tempo do que é certo e errado. E eu, conhecedor das leis divinas, né, do que é o corpo humano, sabe, de todas as doenças sexualmente transmitíveis e tal, o que é realmente obsessão sexual, porque é uma das obsessões, assim, mais comuns. O sexo, realmente, né, ele é responsável, quando, claro, mal empregado, ele é responsável pela maioria das obsessões. Maioria. Se a gente vê nos romances, né? É alguém que traiu alguém que está lá, está 200 anos lá. Por quê? Porque se vinculou àquela pessoa de tal forma, e ainda mais sexualmente, que aí vai ficar séculos, às vezes, preso. Então, quando a gente tem toda essa ideia, a gente precisa parar e ter um pouquinho de inteligência, não é nem ser santo. É usar um pouquinho da raciocínio que Deus nos deu e falar assim, peraí, será que vale a pena eu trocar algumas horas, alguns minutos, alguns instantes por, às vezes, décadas e séculos? Ou seja, será que vale a pena? Então, é essa grande questão que eu acho que se põe em relação ao sexo. Né? Assim como qualquer outro tipo de liberdade. Né? É a gente ponderar os prós e os contras. Porque, agora, quando há amor, quando há compromisso, tudo muda. E, aliás, não só apenas com o sexo, em qualquer relação. Né? Em qualquer relação, aí a gente vai, aí a coisa fica fácil. Por quê? Porque o amor realmente resolve as coisas, mas estamos falando de amor cristão, amor como Jesus amou. Não esse amor que é cantado, né, por aí, nessas músicas, eu te amo, não sei viver sem você, essa coisa brejeira, né, que a gente vê por aí. Não é isso. Você quer falar, Jéssica? Desculpa, eu empolguei, acabei falando. Não, é isso mesmo, Pedro. Perfeitamente. Eu tenho uma amiga que, gente, de verdade, ela chegou para mim e disse, eu só penso em sexo. Como assim eu só penso em sexo? Só. Ela falou assim, no serviço eu tô pensando em sexo, quando eu chego em casa eu tô pensando em sexo, eu deito na minha cama, eu penso em sexo. Eu penso, e a pessoa não vê o problema disso tudo. Como essa pessoa está ficando doente? É uma pessoa, querendo ou não, é um vício, né? É um excesso. Sim, e é uma energia tão forte. Quanta coisa ela está deixando de fazer, né? Quanto ela pode contribuir, ou às vezes, né? Porque eu sei, assim, é uma pessoa que quer ascender na profissão, né? Nesse caso em específico, é uma pessoa que quer ascender na profissão, é uma pessoa que tem amigos. Então eu falo assim, nossa, como uma pessoa dessa pode se deixar levar dessa forma? É a falta de vigilância, né? De autovigilância. Porque poderia
estar ali lendo alguma coisa para poder fazer um concurso, né, na área dela, ou mesmo uma leitura de leite, mas uma leitura instrutiva, ou mesmo ligar para os amigos, né? A pessoa se recusou, tá? É uma abóbora, né? E que ela não consegue ver a dimensão espiritual, porque também nem acredita, né? No que está gerando em volta dela. Imagina uma pessoa que pensa o tempo todo nisso. Será que é saudável? Não, isso você vê, né? Essa é uma questão tão, na verdade, grave no sentido não do sexo em si, mas como a gente transformou isso num problema, que Freud, né, chega a falar que o homem é um animal sexual. Né? Os espíritos vêm e dizem, não, junto com Jung ali, né, fala, não, o homem é um animal que tem sexo. Ou seja, sexo é, como você disse, um departamento da vida. Não pode ser toda a vida. Né? Uma pessoa que realmente só pensa nisso é uma pessoa que precisa de ajuda. Porque, veja, a monoideia é a característica da obsessão. Se eu só penso em dinheiro, eu tenho monoideia. Se eu só penso em sexo, eu tenho monoideia. E o que é a obsessão? É a monoideia. É a ideia que começa a se repetir assim, ó, sem parar, até tomar conta do meu ser e eu não ser capaz de fazer outra coisa a não ser pensar e sentir aquilo. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério, porque nós não temos tanta força, assim, para lidar com esse tipo de energia, com esse tipo de espírito também. Que são espíritos que têm acesso ao que a gente pensa, ao que a gente sente, ao que a gente faz, né? No livro A Vida Continua, de Luiz, é o último livro, né, dos romances ali dele, tem uma passagem muito interessante sobre o sexo, né? Por quê? Porque a personagem principal, acho que é Evelina, que ela chama, acho que é Evelina, ela, toda encarnada, ela ficou dando, olha só o que ela fez, como que ela foi leviana, né? Ela deu esperança para 2 homens, esperanças assim, em relação ao matrimônio, casar com ela. Um era o Túlio, e o outro era o marido dela, que eu não lembro o nome, e ela acaba descartando o Túlio, né? Descartando o Túlio, ficando com esse que foi marido dela, se casa com ele, pouco tempo depois de casado, ela tem esse problema e desencarna. O Túlio, né, tá lá no filmezinho, eu acho que tem até na Netflix agora, esse filme. O Túlio, ele se mata por causa dela, salvo engano. Acho que é isso que ele faz. Ele se mata por causa disso, dessa frustração e tudo. Ela, ao desencarnar, é recolhida numa colônia espiritual. É levada para lá. Quando ela tá lá na colônia espiritual, ela sente, depois de um determinado momento, que ela se recupera, que ela entende que ela havia desencarnado e tudo, ela é levada para encontrar com ele, que só pensava nela. Só pensava nela. E o benfeitor diz uma coisa muito interessante. Por quê? Porque o Túlio agora ia ter que replanejar uma encarnação, planejar uma nova encarnação. Ele ia reencarnar compulsoriamente, cheio de problemas por causa do suicídio. E o benfeitor disse, o benfeitor chama a atenção dela, o tanto que ela tinha sido leviana com ele, dando esperança. E o benfeitor disse assim para ela, ainda bem que vocês não chegaram às vias do sexo. Porque se você tivesse chegado às vias do sexo com ele, agora você teria que voltar com ele. Então, olha o vínculo que a gente acha que é bobagem, né? Que é só uma coisa. Então, assim, é uma coisa realmente que a gente precisa pensar muito, né? E fazer com responsabilidade. Falar, não. E abrir o coração para Jesus, né? Falar, Senhor, eu tenho essas vontades, por que será, né? Se a gente, seja no sexo, seja em outro campo de liberdade, Senhor, me ajuda em relação a isso. Uma coisa que a gente faz pouco, né? Abrir o coração para Jesus. Pedir ajuda. Porque Jesus sabe quais são os melhores benfeitores que já venceram o mesmo problema que a gente tem, que vão nos ajudar a vencer também. Mas para isso é preciso a gente ter um pouquinho de humildade, coisa que a gente se esquece de ter. Né? E confessar com esse amigo, seja vícios como a avareza, seja vícios como sexualidade, seja vícios como a maledicência, a inveja, confessar a Jesus, abrir o coração e falar, Senhor, eu estou percebendo que eu tenho isso. Me ajuda, porque eu não quero ser assim, não quero lidar com isso. E, com certeza, a ajuda vem. Queria só indicar para vocês, para todo mundo que está assistindo, se alguém quiser, se as pessoas não viram, que vejam, que procurem, por favor, no YouTube. O Terry Crews,
não sei se vocês conhecem, famoso pai do Chris, na série Todo Mundo Odeia o Chris, ele era viciado em pornografia, sexo e pornografia. E ele passou por tratamento, procurou uma religião, ele era católico, se não me engano, procurou uma religião, e o testemunho que ele dá é de liberdade, quando ele conseguiu curar o vício. Uma liberdade que ele não conhecia, que ele ainda não tinha conhecido. É muito emocionante, muito bom o filme, o vídeo, quem quiser procurar tem aí em todos os lugares, esclarecedor pra gente, assim, e motivador pra gente ver se a gente procura mudar um pouquinho nossos vícios do dia a dia, né? Trocar por alguma coisa que seja útil, né? Então, se alguém quiser procurar, é bem legal. É muito bom para nos destruir um pouquinho. É isso aí, gente. A gente vai finalizando aqui, falando então que liberdade não é fazer o que a gente quer, né? Sem pensar no outro. Isso seria um regime totalitário nosso, né? Seria a liberdade sem responsabilidade, a gente iguala ao regime totalitário, aquele que a gente não pensa no outro, né? Não pensa no que o outro está querendo, não respeita o outro, né? E só faça a minha vontade. Então, e isso gera, né, o egoísmo extremo, e o egoísmo extremo gera sofrimento. Então, liberdade não é fazer tudo o que eu quero, e sim, a mensagem é em andar de acordo com as leis, tanto as leis sociais quanto as leis divinas. Tá respondida a pergunta, Paulo? Mais alguma pergunta? Era isso que você queria saber? Sim, já está respondido. Já respondeu, tipo, alguns minutos atrás. Já foi respondido. Já foi respondido uns minutos atrás? Já. Que bom, ficamos muito felizes. Então é isso. Alguém quer fazer a prece? Pedro quer falar mais alguma coisa? Não, quando você disse sobre as leis, né, que obedecer às leis, o Espiritismo ele nos dá a liberdade de conhecer essas leis, que são as leis morais, né, compreender o funcionamento dela e agir de forma com que essas leis venham ao encontro da nossa felicidade, né, no sentido de que, olha, não vou fazer isso, não porque muitas vezes eu quero, não vou fazer isso porque eu entendo que existe uma lei, essa lei vai gerar essa consequência, então não vou fazer por causa disso. E essa é uma lei irrevogável, uma lei perfeita, que é diferente também das leis humanas. Então ele nos traz essa liberdade de, ao compreender as leis, sermos capazes de escolher realmente o porquê e assumir as consequências do bem ou do mal que nós escolhermos fazer ou não. Tchau para todo mundo. Tchau, Gabriel. Até mais, obrigada, viu? Até mais, gente. Obrigado a todo mundo por ter participado mais uma vez. Até quarta que vem. Tchau, tchau. Tadinho, tava no mercado, que bonitinho. Quer fazer a prece então, Luca, pra gente? Faço. Ô, peraí, Faço. O Vinícius não vai falar nada? Não quer falar nada? Maria Eduarda, Nayara? Pessoal, Opa, tá tô tudo bem? tranquilo aqui. Tudo certinho. Tranquilo aqui? Muito bom, de verdade. Que bom. Então tá bom, Luca, você faz pra gente? Faço sim. Obrigado, Pai, amigos espirituais, pela oportunidade do estudo de hoje, pela nossa família, pelos amigos espirituais que nos acompanham. Gostaria de agradecer a doutrina que nos dá esse embasamento, todos os seus ensinamentos, para que possamos nos instruir e tentar colocar em prática. Pedimos, Senhor, que nos acompanhe por mais uma semana, que possamos, quarta que vem, nos encontrar mais uma vez e que possamos nos manter no caminho correto do amor e da caridade. Que assim seja. É isso aí, pessoal. E a gente tá gravado, vai ficar no canal da livraria da USE de Rio Isso. Preto para o pessoal
que quiser assistir lá. Como é um estudo de um livro, então vai para o canal da livraria agora, certo? Beijo para vocês. Muito obrigada, obrigado, Pedro. Viu? Pedrão, obrigado mais uma vez. Imagina, eu que agradeço o convite. Obrigado pelo convite, pela participação de todos que comentaram aqui também e tal. E a gente vai se falando aí, né, nos outros eventos. Vai ter agora a Liga, né? Isso. Pessoal, vamos continuar a divulgar aí, tá, pessoal? Tem a Liga aí, cada um que tem sua mocidade, divulga na sua mocidade, tem a Liga aí, vamos nos inscrever. Top, né, Pedrão, Nayara? queremos você aqui de novo, viu? Vamos te chamar aí para mais vezes aqui. Opa, com certeza. Eu vou ver se consigo participar mais de outras vezes, mesmo não sendo Que bom. Como convidado, assim, né? Mas participando no link lá da reunião. Aí que a gente algumas gosta. vezes, aí teve várias outras que eu não consegui. É assim Bom, que a gente ótimo. gosta. Obrigada, Pedro. Obrigado, Obrigada, gente. pessoal. Até mais. Então, tchau, pessoal. Tchau, Bom, viu? tchau.